Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 26 de julho de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, e Psicografia Francisco Cândido Xavier. É intitulada Estranho Delito. Observando a hostilidade manifesta que vem sofrendo a doutrina espírita desde a enunciação dos seus princípios com Allan Kardec, estudemos o motivo pelo qual teria sido Jesus condenado na barra dos tribunais humanos. Todos sabemos que o Cristo não foi vítima de assassínio vulgar. Não obstante, sem razão, foi preso, inquirido, processado, qualificado na posição de réu e condenado à morte pelo mais alto conselho da comunidade a que pertencia. O libelo não permaneceu circunscrito ao âmbito religioso da nação israelita. A sentença foi conduzida à ratificação do arbítrio romano na pessoa de Pilatos, submetida à consideração da autoridade provincial na presença de Antipas e em seguida exposta ao veredito da multidão. Dentre todos os poderes a que foi apresentado, não se tem notícia de voz alguma que se levantasse para defendê-lo. Entretanto, qual teria sido a culpa do mestre nos quadros do seu tempo? Ter-se-ia incompatibilizado com os sacerdotes? Declarava ele mesmo que não vinha destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Afrontaria acaso os abastados do mundo? Não possuía uma pedra em que repousar a cabeça. Guerreara os políticos dominantes? Ensinava o respeito à legalidade, proclamando que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Menoscabara porventura o prestígio dos médicos? Valia-se apenas da oração e do magnetismo divino de que se fazia intérprete no socorro aos doentes. Dilapidara o interesse dos comerciantes? Em sua época, como acontece ainda hoje, pratica a beneficência que multiplique pães e peixes em favor dos famintos. Insultara os filósofos e os pesquisadores do espírito, sequiosos de experiência? Ele mesmo anunciou que todos conheceremos a verdade para que a verdade nos faça livres. E depois de crucificado, seus continuadores legítimos por muito tempo foram perseguidos, humilhados, espancados, martirizados e ridicularizados, apodrecendo nos cárceres, algemados a ferros, supliciados em gabinetes de tortura, passados a fio de espada ou cedidos à sanha de feras sanguinárias nos espetáculos públicos. E agora, que a doutrina espírita lhe revive os ensinamentos, quantos lhe esposam o programa de educação e justiça, de libertação moral e fraternidade pura, já que a evolução do direito entre os homens não mais permite se ergam cruzes e fogueiras para os que creem na sabedoria e no amor da providência divina. Padecem calúnia e vilipêndio, sarcasmo e perseguição. Isso, porém, acontece simplesmente porque a infração do espiritismo, que reverencia a religião, ilumina a filosofia e venera a ciência, tanto quanto o delito de Jesus e de seus genuínos seguidores, nos primeiros 3 séculos do cristianismo apostólico, é o de combater o cativeiro da ignorância e o império do vício, a sombra da mentira e o domínio da opressão, ajudando a alma do povo a sentir e a raciocinar. Uma ótima palestra a todos. Olá, ouvintes da Rádio e da TV Abel. Hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, vamos estudar as questões 798 a 802. Essas questões elas estão na parte 3ª das Leis Morais, do capítulo 8, da Lei do Progresso, influência do Espiritismo no progresso. Kardec
ele formulou alguns questionamentos sobre a influência do espiritismo no progresso. Então, ele quis saber se o espiritismo ele vai ser a crença, né, de todos ou de apenas algumas pessoas. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Se ele pode fracassar devido à negligência e o materialismo dos homens? E por se tratar da terceira revelação, por que então os espíritos já não vinham ensinando em todos os tempos o que eles ensinam hoje? E já, né, que o espiritismo ele tem que marcar o progresso da humanidade, por que então que os espíritos eles não apressam, né, com manifestações, né, manifestações tais que venham a convencer até os mais incrédulos? Então, nós vamos lá para a primeira questão, que é a questão 798, onde o questionamento é o seguinte: o espiritismo ele se tornará crença comum ou ele ficará sendo partilhado como crença apenas e por algumas pessoas? Bom, e foi respondido o seguinte: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era da humanidade, porque o espiritismo ele está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então, por estar na natureza, o espiritismo ele vai se tornar estudo, né, entre os homens. O homem ele estuda a natureza, sendo o espiritismo parte integrante da natureza, eles vão acabar, através de estudos, verificando a existência do espiritismo. São leis naturais, não é, de que trata o espiritismo. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Então, ele vai, né, assim como toda a verdade, ter que lutar, né, para ser aceita. Né? Tem amor próprio, tem muito orgulho nas pessoas que são contra, que têm um outro ponto de vista, e tem pessoas também que têm interesses próprios e que, mesmo sabendo, reconhecendo que é verdade, acha que não é tempo, acha que não, por estar implicando nos seus interesses, não é conveniente. Enfim, vão tentar de tudo que é maneira combater. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Vai chegar uma certa altura que tentar tampar o sol com a peneira, porque você já chega no nível de conhecimento tal entre as pessoas que aqueles que se colocam contra entram até naquela história do ridículo, né, de negar, por exemplo, como se hoje alguém quisesse defender ideias de que a Terra é o centro do universo, como era a proposta no passado. E eles arrematam com o seguinte: as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Então, é um processo natural, né? Quanto mais conhecimento você adquire, né, mais próximo da verdade você vai estar. Não é? Porque a verdade ela nunca vai se alterar. A verdade é um fato. Né? Então, o que pode mudar é o teu ponto de vista de enxergar aquela verdade, que pode ou não estar se aproximando, não é, do fato verdadeiro. Né? Então, quanto mais atualizado, quanto mais
intelectualizada é uma sociedade mais próxima da verdade, aquela sociedade vai estar. O evento verdadeiro ele não muda, né? Vai mudar sempre o que? A perspectiva daqueles que testemunham um determinado fato. No passado, os nossos antepassados, ignorantes, eles não tinham conhecimento da natureza, dos fenômenos da natureza, e trovão, esses eventos naturais de raios, etc., eles eram tidos como coisa dos deuses. Os deuses estavam chateados com alguma coisa, então eles exigiam determinadas oferendas para ficarem calminhos. Então, com o tempo, a ciência foi evoluindo, descobrindo que aquilo nada mais era do que um fato normal da natureza. Tinham determinados eventos que levavam aquele trovão a ocorrer, e essas ideias ficaram para trás, né? Então, um fato verdadeiro, né? A verdade ela nunca vai se alterar. Continuando. Próxima questão, 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Ora, destruindo o materialismo, né, que é uma das chagas da sociedade. Ela faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, porque nós vivemos uma ilusão. Como nós somos muito materializados ainda, nós vivemos na ilusão de que a matéria é o mais importante, a matéria que pode nos fornecer tudo aquilo de que necessitamos. E nós necessitamos da matéria, evidentemente, mas nem tudo, nem só de pão vive o homem. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Com conhecimento, não é, de como o mundo espiritual ele se comporta, o homem ele vai se preparar melhor, né? Eu vou preparar o meu futuro. Se eu sei que o meu futuro ele depende do meu comportamento de hoje, das minhas escolhas, né? E isso não sendo mais uma dúvida, sendo uma certeza, né? Porque hoje a gente fica sempre naquela, né? Será que isso é verdade mesmo? Será que não é? E se eu me arrepender? E se eu pedir perdão a Deus? Eu acho que Deus perdoa. Deus pode tudo. E Ele pode me perdoar. Então eu continuo fazendo minhas coisas erradas, não é? Sabendo que eu estou errado. Mas lá no final, quando eu estiver já moribundo, velhinho na minha cama, eu peço perdão para Deus. Não é, tudo vai ficar certo, porque Ele perdoa, Ele é Deus de amor. Mas nos ensina o Espiritismo que Ele também é justiça. Então, a falta de justiça é falta de amor também. Porque não vai estar ensinando, porque não vai estar corrigindo, porque vai estar beneficiando um em detrimento do outro. Então, eu tendo conhecimento dessas coisas, é evidente que eu vou parar de pensar dessa maneira e vou querer mudar agora. Para que eu vou deixar para o final da minha vida, depois que eu estiver fazendo um bocado de coisa errada, sabendo que Deus não vai me perdoar? Ele perdoa sim, na condição de me dar oportunidades de eu refazer, né, de eu consertar aquilo que eu fiz de errado. Continuando, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, o Espiritismo ele mostra, não é, que todos nós somos iguais, todos nós somos irmãos, que nós temos a mesma origem, não é? E estamos caminhando para o mesmo futuro, que é sermos espíritos puros. Então, não existe a seita A, B ou C, que é melhor que a minha, que é melhor que a sua. No momento que todas elas aceitarem a verdade, que entenderem, que compreenderem, né? Então não vai ter casta, né? Os ricos, os pobres, os brancos, os negros, os homens, as mulheres. Nós vamos entender que nós somos todos irmãos que estamos aqui tendo experiências. O homem machista de hoje ele vai ter que ser a mulher de amanhã,
não é a mãe zelosa, protetora, cuidadora, não é? Daquele espírito que ela está recebendo. Então, o branco, não é, racista, ele vai saber que ele vai ter que reencarnar como negro e sofrer as mesmas injúrias que ele sofria de outro. Então, se eu souber disso tudo, né, é evidente que eu vou evitar esse tipo de coisa. Eu vou entender, eu não vou ter preconceito. O preconceito acaba, porque eu vou entender que aquilo que é o meu irmão, que essas escolhas, né, que eu faço hoje em dia são absolutamente oriundas da minha ignorância. Então, eu vou estar melhor preparado, não é, para o meu futuro, para encaminhar o meu futuro. Né? O materialista ele só se preocupa, né, a nossa visão, ela é com agora, com o que eu quero fruir agora, eu quero gozar agora. Né? Por quê? Porque o meu foco está todos nos meus sentidos materiais. Né? E são essa coisa, né, de eu querer fruir e gozar que eu acabo por me viciar. Né? E eu vou acabando aí transformando as minhas existências num processo de repetição daqueles mesmos erros que vão me levar ao sofrimento. Não é? A nossa essência ela é espiritual. E a nossa felicidade ela depende somente do quê? Dos valores morais e intelectuais que eu adquiro. Né? Que o ladrão não rouba, que a traça não corrói. O ensinamento, né, do Mestre Jesus, que nos ensinou, não acumular tesouros na terra, acumular no céu, porque ali são os valores espirituais, aquilo ninguém tira de mim, é o que eu levo quando eu desencarno, os meus títulos, as minhas posses, ficam todos aqui na matéria. Eu não sou dono da matéria, eu sou usufrutário daquela matéria. Eu gozo e eu possuo aquela matéria enquanto durar a minha existência material. Depois eu volto para o plano espiritual e aí qual é o seu tesouro? O meu tesouro, ele é o que eu conquistei intelectualmente, que ninguém vai tirar, o meu conhecimento, eu não retrogrado, e o que eu conquistei moralmente. Se eu sou uma pessoa melhor, se eu faço bem, se eu pratico a caridade, aí eu ganho o meu quê? O meu passaporte, para a felicidade, para eu ser feliz realmente, porque eu já me despojei, de todas aquelas coisas que não permitiam que eu progredisse, porque eu não progrido, porque eu ainda estou preso, eu ainda estou amarrado naqueles vícios ligados à matéria. Questão seguinte, a questão 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Olha só, será que não existe a possibilidade de tudo isso fracassar, de todo esse planejamento espiritual fracassar por causa da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? E olha o que os nossos amigos espirituais responderam. Conhece bem pouco os homens quem imagine que uma casa qualquer os possa, transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. Preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Então, aquela história porque o homem ele é um produto do meio, isso é relativamente correto. Porque se eu sou uma dualidade, eu sou espírito e eu sou matéria, uma matéria temporária, eu vou ser produto daquele meio, daquela sociedade, daqueles valores, mas eu progrido individualmente como espírito, consequentemente, eu influencio aquela sociedade na qual eu habito, então essa sociedade também se modifica.
certo? Então eu sou um produto do meio, mas eu modifico o meio. Essa é a grande questão. Não é? Então, quando eu tenho ali uma maioria de pessoas habituadas a determinados comportamentos, eu acabo por influenciar aqueles que ainda não adquiriram esses hábitos. É assim que funciona. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Então, o Espiritismo é a terceira revelação e ele vem rasgar realmente o véu, né? Ele vem dar as respostas que nós sempre procuramos, né? Quem somos, né? De onde viemos, para onde vamos. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então, a cada pequena conquista que o homem consegue, ele já se transforma. A partir do momento que o homem ele conhece como fazer o fogo, ele não vai mais comer alimento cru, não é? Ele vai usar aquele conhecimento para se alimentar, para se aquecer. Se eu conheço fogo, por que eu vou morrer de frio? Então, é assim que a coisa acontece. Então, se o Espiritismo ele servisse para modificar só uma coisinha, já estaria fazendo grande coisa, porque aquilo ali seria o primeiro passo. Não é? Foi isso que os nossos amigos quiseram nos dizer. Velhos hábitos, não é? Eles acabam por nos viciar. Eles vão repercutir no nosso modo de agir e pensar, formatando o que é um modelinho para a nossa casa mental. Né? Então, eu sou o resultado das experiências que eu tive, mas eu sou o resultado dos hábitos que eu adquiri. É isso que a gente... É aí que está toda a nossa dificuldade, porque nós já, quando reencarnamos, nós trazemos os vícios, nós trazemos os velhos hábitos. Né? Nós moldamos um modelinho aí da nossa casa mental. É como se fosse uma máquina, eu vou construindo. É tipo um legozinho. Então aqui eu tenho o mecanismo central, a minha ideia central. É por essa ideia central que os espíritos que são nossos inimigos, eles adentram, porque ali eles vão verificar o nosso ponto fraco, onde é a sensualidade, é o egoísmo, é o orgulho. Né? Eu vou construindo, eu construí uma maneira de ser, eu construí uma personalidade. Né? É fundamental, não é, para a gente largar um vício, o que? Disciplina. Né? Para combater esses hábitos nocivos e a constante ação num hábito novo, nos hábitos salutares. Por quê? Porque eu vou estar construindo um novo modelo. Eu vou estar me disciplinando, eu vou estar me moldando para aquele novo tipo de comportamento e de pensamento. Quando eu fumava, né, eu já fui um fumante inveterado, era muito difícil largar, né, o cigarro, vinha aquela vontade, eu via outras pessoas fumando, então as fórmulas que me davam, olha, você evita café, você evita fazer isso, fazer aquilo para parar de fumar, nunca dava certo, porque eu não conseguia também parar de beber café. Então, toda vez que eu tomava café, me dava vontade de fumar. E tinha, depois do almoço, aquela vontade, depois da refeição, aquela vontade de fumar um cigarrinho. Poxa, como é que ia ficar sem comer? Né? Então, sempre me dava vontade. Até que eu parei e falei, vem cá, cara, eu acho que eu tenho que realmente, se eu quero parar de fumar, eu tenho que combater, eu tenho que estar preparado para essa vontade, eu tenho que lutar contra essa vontade. Eu tenho que ter o comando. E foi assim que eu consegui. Então, o primeiro dia foi terrível, o segundo, pior ainda, e no terceiro eu comecei a ter, assim, tréguas.
eu ficava umas 2, 3 horas sem pensar em fumar, né? Aí daqui a pouco vinha aquela vontade forte, aí eu me segurava, distraía, tomava água, levantava, fazia alguma coisa, mas não deixava de tomar café, não deixava de comer, não deixava de fazer nada que no passado me remetia ao hábito de fumar, porque eu estava combatendo, né? Eu estava encarando aquele velho hábito e consegui, né? Depois de algum tempo, depois de um mês, eu nem lembrava mais. Raramente eu tinha assim, passava em algum lugar, alguém estava fumando, eu sentia aquele cheiro e me dava vontade, mas era uma coisa tão imediata, né? Uma vontade assim que ela vinha e passava. Então, é, fazendo uma analogia, né, com os nossos vícios hoje, né, que nós temos, né, o vício do egoísmo, o vício do orgulho. Então, todas as vezes que eu me reconhecer egoísta, eu reconhecer o orgulho em mim, eu tenho que voltar e falar: peraí, como é que eu me livro disso? Como é que eu me livro? Qual é o antídoto, né, que eu tenho que usar, o novo comportamento que eu tenho que usar para deixar de ser egoísta, para deixar de ser orgulhoso? A impaciência. Por que nós somos impacientes? Por que nós perdemos de vez em quando a calma? O que me faz perder a calma, será que isso tem alguma lógica? Né? Eu perder a paciência, eu perder a lógica? Enfim, para isso a gente tem que nos conhecer, admitir que temos erros, admitir que somos errados. É o primeiro passo. Né? Eu admiti que eu era um viciado no cigarro e que eu não estava conseguindo, né, me livrar, e eu tive que tomar uma atitude, tomar as rédeas, né, da minha vontade, do meu desejo. Quem é que manda aqui? É o vício ou sou eu? Continuando. Questão 801. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Olha que questão interessante, né? Poxa, será que se eles não já tivessem ensinado isso desde lá os primórdios do Império Romano, a coisa não estaria mais acelerada? Olha o que eles responderam. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais aos recém-nascidos um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Então, naquela época lá atrás, éramos tão ignorantes, a nossa ideia, né, era tão focada nos nossos sentidos que aquelas pessoas, a maioria daquelas pessoas, tinha a mínima condição de compreender, né, do que se falava. Realmente é como se você estivesse falando para uma criança, tentando ensinar logaritmo, trigonometria a uma criança que não aprendeu praticamente aí as operações básicas. Então, é impossível. Né? Cada coisa a seu tempo. Nós tínhamos que evoluir, tanto intelectualmente quanto moralmente, para podermos assimilar esse conhecimento novo. Né? Quantas e quantas vezes nós nos surpreendemos com as leituras do André Luiz, onde ele coloca assim: olha, tal evento eu não consigo nem passar para vocês, porque não tem palavras que eu possa usar que possa expressar essa ideia. Então nós estamos ainda tão atrasados que tem conceitos no mundo espiritual, mesmo nós estudando o espiritismo, que nós não vamos conseguir compreender, né, dada ao avanço, a complexidade de um determinado evento. Não é? Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora com seus ensinos, embora incompletos. Prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Então, o que estava fazendo era arando. Esse tempo todo nós estamos arando, né, os bons espíritos, arando um terreno ali árido, né, tirando os pedregulhos, né, do orgulho, do egoísmo, deixando aquela terra mais
mais fofa, com amor, com carinho, com a compreensão, com a justiça, aí sim, não é? Essas plantas elas vão conseguir crescer, vão conseguir frutificar, tudo a seu tempo. O progresso, ele não é uma obra do acaso. Ele é o quê? O fruto de conquistas. Primeiro você tem que, né, conquistar algo, você vai construindo, é uma construção. Você vai botando tijolinho, a tijolinho para poder construir aquela ponte. Então a ponte não aparece do nada. Então o progresso, ele é o fruto do que? De vários eventos que foram acontecendo, né? Eu descobri o fogo, aí eu descobri que eu posso me aquecer, então eu posso habitar determinadas regiões que são frias, mas que tem uma determinada caça que eu possa abastecer, né, os meus familiares, e aí as cidades foram sendo criadas em torno daquilo, e eu precisei aperfeiçoar o meu modelo de comunicação, aí começaram as formas de comércio e por aí vai. Né? Nós temos hoje a nossa sociedade tão complexa, né? Tão cheia de avanços, então uma coisa leva a outra. A partir do momento que o homem dominou o fogo, várias conquistas elas são advindas desse evento básico que foi a descoberta do fogo, como se faz fogo. Então, assim se dá o progresso, é a construção, não é, de evento, um evento após o outro. Então, nós já chegamos, não é, numa condição em que nós temos perfeitas possibilidades de compreender, né? E se nós pararmos para prestar atenção, na sociedade atual existe esse anseio, já é algo intuitivo, né? Que nós já trazemos do período em que nós ficamos nos preparando para reencarnarmos. Né? O espírito já adquiriu. Hoje é muito mais fácil você conversar com pessoas e elas aceitarem alguns temas como reencarnação, mesmo não sendo espíritas ou conhecendo. O espiritismo é algo natural. Você pergunta, você acha que você foi o que na outra encarnação? Aí a pessoa fala, eu acho que eu sou isso. Então essa pessoa já assistiu um filme qualquer lá de Hollywood, uma novela, né, que aborda esse tema e acabou ficando. E as pessoas, é uma ideia, né, a reencarnação é uma ideia totalmente plausível, não é? Aceitável e serve para explicar essas anomalias que as outras religiões não conseguem ainda, não é? Explicar a vontade divina. Por que eu sou pobre? É porque Deus assim o quer para te testar. Puxa vida, mas eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, né? Eu procuro fazer as coisas direitinho e nunca consigo, não é, ter nada, e aquela pessoa que é má vai lá e consegue. Puxa, é assim mesmo que funciona, então o que eu tenho que fazer, né, para melhorar? Então, esse modelo que nós temos ainda das religiões tradicionais, eles só explicam agora, né? Se você for temente a Deus, se você fizer o que Deus quer, Ele vai te retribuir agora. Esse agora ele pode ser imediatamente, pode ser na minha madureza. É muito comum você ver pessoas que chegam a uma determinada idade totalmente descrentes, porque elas esperaram. Elas correram atrás, elas fizeram a coisa certa e o que elas esperavam, né? O retorno, o grande prêmio não chegou. Elas não ganharam na Mega Sena, elas não herdaram nada, elas não tiveram aquele aumento esperado. Vocês percebem, né, que as nossas expectativas elas são todas em cima de coisas materiais, né? A posse das coisas, ela é o quê? É o grande prêmio. É isso que vai permitir que eu seja feliz. Aí nós estamos falando da pessoa que não tem nada.
Aí quando você vai para a pessoa que tem tudo, todas essas coisas que nós julgamos, que são importantíssimas, aí você vai ver, poxa, fulano está com depressão, fulaninho tirou a vida porque... Aí você fala, meu Deus, tinha tudo, tinha fama, tinha dinheiro, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu almejo, e ele se matou e tinha essas coisas, isso aí só pode ser maluco. Não, são pessoas que não são esclarecidas, que não sabem, que procuram ser felizes. Elas já esgotaram de tudo, elas já tentaram ser felizes, e quanto mais elas tentam ser felizes, mais infelizes são. Por quê? Porque estão procurando a felicidade no lugar errado, estão fazendo as coisas erradas. Não é isso que o conhecimento ele vem esclarecer. A partir do momento que eu sei que o que vai realmente me tornar feliz não é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu sou, né? Isso vai ser a minha felicidade. Né? É o espírito que manda na matéria. Então, a matéria ela vai repercutir aquilo que a minha essência é. E, por fim, a questão 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Por que eles não fazem assim uma coisa? Parecem os espíritos no Jornal Nacional, por exemplo. Por que eles não fazem essa coisa assim mais... O Biden fazendo o discurso, aí aparece lá os espíritos e fala, olha, Biden, eu acho que não é por aí não. Por que eles não fazem isso? Não ia ser, né? Ia causar um furor, um espanto, e as pessoas iam ser convictas disso, né? Iam parar de errar. Olha a resposta. Desejarias milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Cara, Jesus curou cego, leproso, fez que ressuscitassem, mortos, Lázaro. E por que eles não acreditaram? Por que essas pessoas ali não acreditaram? As pessoas que ele curava e dizia, olha, meu filho, não peca mais, não faz mais errado, virava as costas e iam para os bares, para os lupanares, se acabar, aí voltavam a ter aquelas doenças. Ele curava as pessoas voltavam a cometer os mesmos tipos de erros que cometiam. Por que Jesus não teve sucesso? Fazendo tudo aquilo que ele fez. Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Nós temos negacionistas. Tem pessoa que acha que a Terra é plana e briga por isso e luta por isso. Com todas as provas que nós temos aí, tem pessoas que são convictas de que a Terra é plana. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. E lá na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 7, que foi comentado por Santo Agostinho, ele diz o seguinte, quanto aos adversários do progresso, da verdade. Encontramos os negadores sistemáticos que negam tudo que é novo ou deles não venha, daquelas pessoas, que são tão orgulhosos que não admitem que alguém saiba mais do que ele.
e que falam sem conhecimento de causa. Não admitem, senão, o que possa ser o testemunho dos sentidos. Porque se eu acredito na matéria, eu sou materialista, eu só acredito que eu posso ver, que eu posso sentir, que eu posso pegar. O resto é balela. Né? Espírito, reencarnação, isso é balela. Eles não se dão nem o trabalho de pesquisar, né? De saber o que estão falando. Não, isso não existe, eu não pego, eu nunca vi um espírito nunca apareceu aqui. Se é, então cadê? Cadê? Que eu não consigo pegar, que eu não consigo ver. Também existem os que sabem ser uma realidade, mas, por motivos de interesse pessoal, a combatem. Para estes, o espiritismo existe, mas lhe receiam as consequências, atacam-no como a um inimigo e, por fim, os que acham na moral espírita uma censura por demais severa aos seus atos ou às suas tendências. Quer dizer, eu sei que é verdade, mas, cara, ele combate tanta coisa que eu gosto, que eu curto, que eu nego. Não o rejeitam, nem o aprovam, preferem fechar os olhos. Os primeiros são movidos pelo orgulho e pela presunção. Os segundos, pela ambição. Os terceiros, pelo egoísmo. Entende-se que nenhuma solidez tendo, essas causas de oposição venham a desaparecer com o tempo. Então, não se pode tapar o sol com a peneira. Né? Isso faz parte do progresso, faz parte do conhecimento. Né? Antigamente, não se entendia que o ar, né, que respiramos, que está aí, ele era um composto de determinados elementos. Né? E eu não consigo ver, eu não consigo pegar, cadê? Não tem nada aqui, nada. O ar era o nada. Não é? E a ciência veio e comprova, né, a existência dos gases, que tem peso, tem massa específica, tem elementos. Então aquelas ideias absurdas do passado, elas acabam porque elas não têm sustentação. Contra os fatos, contra a verdade, não existe sustentação. Eu não quero ver, né? Eu não quero escutar, tem isso. Você vai falar, eu não gosto de saber de negócio de espírito. Eu tenho medo, eu não quero saber. Né? Olha só, eu não quero saber de espíritos porque eu tenho medo. Eu não quero saber de reencarnação. Eu não quero saber de morte. Eu não quero escutar falar sobre morte, não. Isso me deprime. Né? O importante para mim é o aqui e agora. Cara, a única certeza que nós temos nessa vida é que um dia nós vamos morrer. Né? Todos os outros dias não. Um dia a gente vai morrer. Todos os outros dias que nós não iremos morrer, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Se eu sei que eu vou morrer, se eu sei que vai acabar, eu não vou me preocupar com depois. O que vem depois? Eu simplesmente acabo. Tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu pensei, isso tem lógica, isso tem nexo. Que tem lógica, tem nexo que eu vou acabar, que tudo vai ter um fim. Por que eu ainda estou aqui, né, me desdobrando para conquistas? Então, são coisas que não têm a menor lógica. No fundo eu sei que tem. Né? Eu sou um espírito imortal criado por Deus. Eu sei que é a minha essência. Eu sei, lá no fundo eu sei. Mas eu tenho o quê? Eu tenho uma casa mental viciada. Né? Eu me acostumei aos prazeres, eu me acostumei às facilidades. E eu quero isso, prazer e facilidade. Né? Eu não quero ter que acordar cedo para ir para uma escola, não quero acordar cedo para ter que estudar, eu quero gozar, eu quero fruir agora. Né? Eu não quero essas coisas de disciplina, eu não quero pensar. Vamos ver, eu vou levando a vida, deixa a vida me levar, e no final a gente vê o que tem, a gente vê o que acontece. Será? É assim que nós agimos, é assim que é a lógica, quer dizer, eu vou viajar para a Europa, por exemplo, não vou me preocupar. Eu sei que eu vou, dia tal, eu tenho uma passagem aqui, eu vou para o aeroporto, eu vou embarcar para um país estrangeiro. Eu não vou
me preocupar com a bagagem que eu vou levar, não vou me preocupar com aquilo que se come, quanto custa, se está frio, se está calor. Se eu sei que um evento vai ocorrer, que essa viagem vai ocorrer, eu não vou me preocupar em me preparar. Isso tem lógica. Então nós temos aí que usar os nossos conhecimentos intelectuais, né? Pensarmos, raciocinarmos, e a gente vai chegar à conclusão de que eu tenho realmente que conhecer, eu tenho que me preparar, eu tenho que deixar essas besteiras de lado. Bom, então nós chegamos ao fim do nosso estudo, né? A influência do Espiritismo no progresso. Não é? Nós verificamos aí que o Espiritismo ele vai se tornar a crença geral, né? Na história da humanidade, porque está na natureza, mas ele vai ter que lutar contra pessoas interessadas em combatê-lo, né? Por amor próprio, por causas inteiramente materiais, que, entretanto, o que vai acontecer? Eles vão se sentir forçados a pensar como os demais, como a maioria, sob a pena de se tornarem ridículos. O Espiritismo ele contribui, não é, para o progresso a partir do momento que ele destrói o materialismo, uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Não ensinaram antes os espíritos o que hoje ensinam, porque não se ensina às crianças o que se ensina aos adultos, e não se dá ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Não é por meio de prodígios, né, de milagres, que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Nós temos o nosso livre-arbítrio e é conquista minha, é mérito meu, eu chegar a uma conclusão, né, baseado no meu conhecimento, no meu proceder sobre um determinado evento, sem que eu seja forçado a aceitá-lo de alguma maneira. Bom, meus irmãos, então chegamos ao fim do nosso estudo. Né, que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações, que possamos assimilar essas ideias, esses estudos, começar a praticá-las, né, no nosso dia a dia. É que nem uma corrida. As pessoas, eu não gosto de correr, eu não gosto de caminhar. Mas você dá o primeiro passo. A partir do momento que você dá aquele primeiro passo, você dá o segundo. Então, nós temos que nos habituar, né, com essas ideias e mais do que nos habituarmos com a ideia que o Espiritismo nos traz, é nos habituarmos a praticar, porque é somente a prática que vai fazer com que eu adquira esses novos hábitos e os velhos sejam combatidos. Então, que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus.